Meus caros irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Trabalhadores de Ismael. Que seja a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, em nossos corações, nas nossas mentes. Nesta manhã, nós trazemos essa proposta tema, a esperança nossa de cada dia, mas com uma ideia de fazermos algumas reflexões, alguns pensamentos, depois desses estudos, destas palestras que nós rotineiramente estamos aqui apreciando, para fazer parte do nosso dia a dia, do nosso fortalecimento durante essa jornada evolutiva na qual estamos todos nós navegando, progredindo, caminhando. Então, a ideia de hoje é de fato a gente falar sobre esperança, mas pensando sobre algumas questões que a gente quer apresentar aqui. A gente sabe que a gente está cercado aí de circunstâncias que estão nos gerando aflições, pensamentos, sentimentos, seja em nós, seja naqueles que estão próximos a nós, na verdade. E a gente observa essa circunstância, a gente tem observado as pessoas comentando, algumas delas, de uma prisão, um sentimento de prisão, de um abafamento, ao mesmo tempo que a gente também vê a parte da revolta, dos conflitos, que também faz parte das expressões humanas. E com isso, a gente teria que perguntar, onde é que está a esperança? Onde é que ela se localiza no meio dessas circunstâncias que a gente está vivendo? Ela deixou de nos alimentar? Ela deixou de estar presente nas nossas vidas? E aí a gente precisa trazer para esse contexto esta avaliação de algumas coisas, na verdade a recordação daquilo que a doutrina espírita nos coloca, e tantas outras religiões e filosofias também trazem esses conhecimentos a favor da humanidade. A primeira é que a Terra não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, cabe a gente recordar. Então, o que vivemos não deixa de ser algo, entre aspas, natural da nossa condição, da condição deste planeta, que está rumando em direção ao plano de regeneração. Lembrar também que a gente está aqui para aprender. Estamos no processo de aprendizado, estamos no processo de evolução. Tanto quanto a gente está no corpo físico, quando a gente está na erraticidade, utilizando o corpo espiritual, como nós chamamos, que ainda é um corpo denso, um corpo de uma matéria mais densa do que a do corpo físico, mas ainda é um corpo material. O plano espiritual, plenamente espiritual, 100% espiritual, é algo que a gente ainda não conhece. A gente sabe que a partir do estado crístico, os seres se apresentam como luz. Não são mais identificados por uma aparência, como nós estamos habituados aqui. Mas é só para poder a gente ver quanto ainda a gente tem a caminhar. E sim, lembrar que nós somos espíritos imortais. E não morreremos jamais. Morrem os nossos corpos, esses instrumentos os quais nós fazemos uso. E aí,
nesse sentido, depois da gente recordar disso, porque isso é uma base de entendimento para poder a gente olhar tudo isso que acontece e a gente saber se localizar, né? Ter um olhar mais crítico para essas circunstâncias. E falando em circunstâncias, o que a gente vai trazer aqui para a gente recordar? Nós vamos fazer um breve comparativo da nossa época com a época de Jesus. Na época de Jesus havia aflição? Sim, tal qual hoje. Haviam conflitos? Sim, né? Haviam guerras, a própria questão judaica que não aceitava a subjugação do Império Romano gerava conflito, né? E a gente já comentou então, né, que é esse aspecto que a gente quer diferenciar, a subjugação da liberdade. Hoje nós não nos encontramos num país que está sendo dominado por um outro. Somos livres, não é verdade? Temos uma Constituição, o povo ele tem liberdade, liberdade de expressão religiosa também, por exemplo, né? Assim como no Império Romano até tinha, até certo passo, né? Até certo momento. Então, desculpem, apesar dessa liberdade que a gente goza hoje, a gente se sente preso, né? Porque a gente hoje não tem mais a mesma liberdade de fazer o que a gente estava habituado, de ir a festas, de viagens, etc., né? Então a gente se encontra numa condição de prisão, a gente poderia dizer, né? E aí a gente queria lembrar nesse contexto as palavras de Jesus quando ele disse assim: eu disse essas coisas para que de mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, né? Como a gente fala, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Precisamos observar, meditar nesta frase, nesta fala de Jesus, onde ele busca nos trazer ânimo para que nós mesmos nos alimentemos desse ânimo, nós mesmos sejamos fonte dessa esperança, desse sentido, desse sentimento de acreditar, né? O que é ânimo, né? Você está animado, você está vivo, né? E ele fala, eu venci o mundo. Essas palavras são deveras profundas, porque a gente pensa em mundo só no mundo material, nas aflições, nas agruras do mundo material. E Jesus, ele enfrentou o mundo inteiro, não só as coisas materiais, mas também as coisas espirituais. As questões, né, na figura do Satanás que o tenta, e toda a energia negativa, toda essa rede de espíritos ainda contrários ao mal, Jesus estava combatendo. Então, quando ele fala, eu venci o mundo, ele não venceu apenas a cruz, a sua experiência material. Ele também venceu esse confronto, por assim dizer, em relação à espiritualidade inferior, que estava ali em volta, que envolvia também aquela população, que envolvia também todos aqueles que de alguma forma tinham algum poder e que se usavam, né, não necessariamente para o bem, mas normalmente em seu benefício próprio, né? Então, quando ele fala, eu venci o mundo, e pede a gente ânimo, é porque nós também estamos destinados à mesma coisa, a conseguir vencer toda e qualquer circunstância que nos chegue. O que a gente precisa ajustar o olhar é recordar que
como a gente lembrou ainda há pouco, somos espíritos imortais. Temos aflições aqui no campo material, no campo financeiro, no campo emocional, tudo criado e alimentado pelos nossos pensamentos, pelas circunstâncias que nos rodeiam. Mas se a gente recorda de que se somos espíritos imortais, vamos entender que a morte do corpo físico, ela vai nos trazer um outro cenário. A gente fica, de fato, desejoso de não perdermos entes queridos, pessoas próximas, nós mesmos. Dentre nós haverá aqueles que vão dizer, não quero morrer, mas pelo medo da morte, ou como eu costumo pensar para mim mesmo, receio do que a gente vai ter que enfrentar da própria consciência após o término dessa experiência atual, se nós aproveitamos, se não aproveitamos, se conseguimos avançar ou não, se a gente conseguiu quitar débitos ou se criamos novos. Eu acredito mais que a alma, o espírito, tenha mais receio desse encontro com a sua própria consciência do que provavelmente a própria morte em si. Então, nós vamos recordar que o povo judeu, eles viveram essa circunstância, de estarem sempre nessa situação de exílio ou de subjugado por um povo, como foi está relatado para a gente no Antigo Testamento. Cabe a gente lembrar que Isaías, o último profeta do primeiro ou Antigo Testamento, como falam, ele fala também sobre essa expectativa, sobre esse Messias que viria libertar o povo judeu. Mas quando a gente pega a história, nós vamos observar um intervalo, um silêncio de 400 anos. Aquele povo judeu estava habituado com a presença dos profetas que faziam essa intermediação com Deus, traziam notícias, esperança, orientação. E houve ali um silêncio de 400 anos. Veio Jesus, Veio Jesus, e se a gente observar o que acontece com Jesus, ele dá a verdadeira interpretação daquela lei que vinha sendo mantida por aquele povo, a lei, a Torá, como a gente costuma ouvir em algumas palestras, alguns palestrantes citam, Haroldo, que estuda muito a parte do Antigo Testamento também. Então Jesus traz a verdadeira vivência, a verdadeira interpretação da lei, e exemplifica isso magistralmente com o amor a todas as criaturas, sem fazer distinção, mesmo aqueles que eram tidos como publicanos, os impuros, vai ter com a samaritana, que era considerado também impuro pelo povo judeu, pela sua tradição, pela sua religião. Ele não poderia falar com a mulher de Samaria. Dá vários exemplos de inclusão, hoje, como a gente fala de inclusão social, Jesus já o fazia, já deu aquele exemplo, não discriminou, foi ter com Zaqueu, andava com um cobrador de impostos, Mateus, enfim, defendeu, por assim dizer, a prostituta ou aquela que estava sendo acusada de adultério, que as pessoas confundem, Maria de Madalena, com a mulher que quase foi apedrejada. Então Jesus atua em todos esses caracteres, todas essas circunstâncias, e também o perdão. Pai, perdoa porque não sabem
o que fazem. Um perdão generalizado, um perdão de todo tipo de pecado, de todo tipo de erro que aquela humanidade estava cometendo. E vejam, ele diz: Pai, perdoa o que não sabe o que fazem. E ele não fala, fazem comigo. Aquele perdão não era um pedido em função de si mesmo. Era um pedido amplo para aquela humanidade inteira que ele divisava, que estava ali representado naquela comunidade na qual viveu e que ele observava enquanto estava ali pregado na cruz. Naquele pedaço de gente, aquelas poucas pessoas, ele enxergava então a humanidade inteira e por ela rogava, né? E o que a gente vai então poder refletir sobre isso? Hoje é como se fosse uma repetição do ontem, né? A gente está falando aqui sobre essa condição de prisão, né, de abafamento, a condição da subjugação, porque você não pode fazer qualquer coisa. Então é como se fosse um ciclo sendo repetido, como o dia, a noite, os anos, as nossas reencarnações. Nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, desencarnamos. Quantas vezes já passamos por este ciclo, né? Então é como se fosse a mesma coisa com uma forma diferente, né? E cabe a gente aqui ressaltar uma questão. O mundo também é uma expressão material do que está ocorrendo no nosso mundo íntimo. O que nós vemos lá fora, estas aflições, os conflitos, as revoltas, tudo isso se passa dentro de nós como humanidade, como coletividade. E ela é exteriorizada, ela é materializada. E isso cumpre um papel. O papel de nós observarmos o que vai no nosso mundo íntimo. Então, quando a gente coloca para fora, na forma de briga, na forma dos confrontos, na verdade a gente está trazendo o mundo íntimo, colocando para fora. E a função disso, meus irmãos, é que nós observemos. É como se nós pudéssemos, no mundo, o mundo fosse um espelho que refletisse o mundo íntimo nosso. E vendo isto exteriorizado, levado a efeito, a gente possa se surpreender e pausar e fazer com que as nossas atitudes elas possam ser modificadas, né? Por isso a gente recorda que a solução continua sendo a mesma, a obediência e a vivência do Evangelho. Não só da sua exemplificação, mas também dos seus ensinamentos, né? Então, o Evangelho sempre foi e sempre será o nosso norte, a nossa bússola. E na figura de Jesus, encontrou a sua máxima exemplificação. E que nos compete fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho, o mesmo esforço, não importando o quanto daquilo nós conseguimos viver. A gente pode não conseguir viver tudo, a gente pode não conseguir viver sempre, mas o nosso esforço diário, o nosso objetivo primordial deve ser recordado. Estamos aqui num processo evolutivo, não viemos aqui a passeio. Não viemos aqui para nos tornar presos, voluntários
às questões materiais que tanto nos seduz. E assim a gente perde a real referência de quem somos. Estamos aqui num processo de aprendizado. Emmanuel e a espiritualidade vai colocar que a escola terra, hospital terra e prisão terra. Porque nós vemos todos esses caracteres, né, sendo observado aqui, nesta humanidade, nós que a formamos, e não é só o outro, nós fazemos parte disso. Se hoje a gente já está numa condição melhor e a gente não comete tantos erros, qual foi a nossa contribuição no passado? E nós sabemos que o passado sempre apresenta no futuro as suas consequências. Então, tudo o que está acontecendo é fruto, sim, também da nossa participação no passado. Seja uma participação ativa, plantando sementes ruins, ou seja, pela nossa omissão também, porque ela acaba contribuindo, né? E se fala no Livro dos Espíritos, né, que o mal avança pela timidez do bem, mas quando o bem se resolver por organizar e fazer a sua parte, o mal vai ceder, né? Então, a gente precisa recordar e olhar com outro olhar para o futuro, mas hoje, né? A gente precisa, então, fazer esta recordação de que muitas existências outras nos aguardam no futuro. Nós não estamos na última encarnação. Não podemos acolher um sentimento de desespero, de desamparo pela circunstância que nós estamos vivendo hoje. Precisamos sim alimentar em nós o ânimo e manter viva a nossa esperança, para poder o nosso íntimo estar sempre disposto a enfrentar e aceitar as circunstâncias que nos chegam, que sabemos que é o nosso próprio passado que nos chega no presente, nos visitando, para que nós possamos não rejeitá-lo, mas abraçá-lo, para que haja, então, a reconciliação, para que nós tenhamos a reconciliação com a lei divina e estejamos em paz com Deus. Nós vamos observar nisto, e eu quero chamar a atenção de vocês para as criancinhas, os bebês que continuam chegando. Não seríamos tal qual nós, na própria espiritualidade, diante da consciência e da necessidade de evoluir, de avançar, não teríamos também nós pedido a oportunidade de reencarnar, mesmo no cenário no qual nós nos encontramos hoje, em 2021? Sim, meus irmãos. A vinda desses espíritos não deixa de significar para todos nós esperança, coragem, determinação, disposição de enfrentar as dificuldades para que esse futuro seja construído pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias decisões acertadas, coerentes e condizentes com a boa nova de Jesus. Então, sempre que você observar uma criancinha, lembre-se de que elas são uma palavra muda de esperança. Ainda nesse sentido, a gente queria recordar, né, o capítulo 17, Sedes Perfeitos, onde a gente encontra lá a orientação dos espíritos acerca de cuidar do corpo e do espírito. Fica o convite para a gente recordar mais uma vez esse trecho do Evangelho,
acessível hoje a todas as pessoas, mesmo que não tenham o livro, mas que podem buscar na internet, né, e certamente encontrarão. Nesse sentido, a gente, obviamente, é um breve comentário, né, mas que se reforça, né, a questão do cuidado que precisamos ter com o corpo físico, contribuindo para o seu fortalecimento, né, pelo zelo, pela saúde, né, que a gente pode cuidar, né, mas também pelos nossos pensamentos. E aí, nesse sentido, a gente entra no espírito, no cuidado do espírito, na parte imaterial, né, e nós vamos observar que o pensamento, o sentimento identificado pelo pensamento, ele cria todas essas circunstâncias nas quais nós temos que lidar. Então, o que queremos aqui associar a essa questão da esperança é que cabe-nos a responsabilidade dos nossos pensamentos. Nós precisamos vigiá-los, sim. Precisamos descartar aqueles que não são úteis e trazer aqueles que vão nos trazer esperança, fortalecimento para o enfrentamento das circunstâncias, das vicissitudes, das experiências que nós planejamos antes de aqui chegarmos, né? Lembrando que a oração não é só um ato onde nós pedimos ajuda, rogamos e agradecemos. A oração faz com que nós estejamos ligados efetivamente através de uma onda mental com Deus, com a espiritualidade. É como a gente ligar realmente um objeto na energia elétrica. Mas se você não colocar a tomada, você não faz a ligação e o aparelho não funciona, porque ele não recebe a energia necessária, né? A oração tem também esse aspecto que nós precisamos recordar. O ato de orar, o ato de nos dirigirmos a Deus com sinceridade, com humildade, faz com que nós sejamos fortalecidos com esta energia, com esta ligação. E isso é muito sutil, nós não percebemos, não é como um algo que fere os nossos sentidos, mas tenhamos fé, tenhamos a certeza que é assim que acontece, porque é assim que a espiritualidade nos apresenta as questões, né? Diz-nos que é assim que funciona essa circunstância. Então, meus irmãos, esse ciclo, né, essa circunstância que nós vivemos de dores, de aflições que nos alcançam ainda nesse processo, e que a espiritualidade sim diz que é um momento difícil, é um momento delicado, é um momento de transição, é um momento onde a espiritualidade que não abre mão do mal, né, que ainda acredita ser capaz de confrontar a vontade de Deus, está usando de todos os artifícios e nos atinge se nós estivermos desavisados, invigilantes. Nós somos pegos nesses pensamentos, nesse envolvimento, nessa influenciação muito sutil, porque ela não é grosseira, é muito sutil, é com um pensamentozinho aqui, é com uma contrariedadezinha ali, é com um outro irmão falando alguma coisa que a gente não gosta. Então a gente precisa realmente estar muito atento a essa questão que nos envolve a todos, né? E aí fica para a gente realmente um convite para que a gente possa
preencher a nossa mente, os nossos corações com essa esperança. Lembrar, somos espíritos imortais. Isso aqui é uma experiência. Isso aqui não é a derradeira vida. Nós estamos aqui de passagem. A vida material é uma experiência para a vida espiritual. Imaginemos-nos nós, que a gente veja, né? Hoje via um vídeo de um louvor com a minha mãe, que ela recebeu de uma prima nossa, que é evangélica, um louvor muito bonito, mas ela me chamou para ver as imagens, as paisagens existentes neste planeta, prova de uma beleza e que todos nós já vimos num filme, num vídeo desse que nós recebemos, ou por uma oportunidade pessoal que já tivemos, de viajar para esses locais onde os nossos olhos, os nossos corações se veem pacificados num planeta de provas e expiações. Nós não fazemos ideia do que sejam as belezas de um plano espiritual superior, feliz, ditoso. Nós não fazemos ideia. Mas se aqui nós já conseguimos observar essas maravilhas, imaginem o que nos aguarda de futuro quando nós tivermos de fato alcançado a redenção, quando nós tivermos alcançado o patamar de não mais precisar reencarnar em corpos materiais densos, sujeito a doenças, sujeito às fragilidades que nós conhecemos. Tudo isso é o que nos aguarda, em que a gente caminha a passos lentos, né? Um após o outro, a evolução não dá salto, mas que estamos alcançando. E é isso que nós precisamos fortalecer em nós. Estamos avançando. Jesus avisou, no mundo tereis aflições. E aí estão elas. Né? Mas ele também demonstrou que não era a morte do corpo físico que ia terminar com a história. E volta a ele, se apresenta aqueles que caminhou com ele para justamente levantar-lhe os ânimos, pois os discípulos que ainda não tinham se tornado apóstolos, com a morte, com a perda do seu mestre, se sentiram alquebrados, desesperançados, com receios da própria vida, e Jesus traz, revitaliza-os com a sua presença. Hoje é a mesma coisa. Vamos sim fechar os nossos olhos, imaginar que Jesus adentra os nossos lares, trazendo-nos a mesma esperança. Que a gente possa mudar o nosso estado íntimo para esse aspecto da fé, da crença de que nós estamos aqui não abandonados, não solitários, mas caminhando com Jesus, pois que é Ele que continua a dirigir, a nos inspirar, junto com os seus trabalhadores, com o anjo Ismael, que cuida do nosso Brasil, e tantos outros, a conduzir-nos, a humanidade encarnada e desencarnada, para patamares superiores do sentimento. Porque a nossa vida é sentimental, é mental, é pensamento. Ela não é material. A matéria é um reflexo. Nós pensamos e a coisa se materializa. Vamos observar tudo que está ao nosso redor. Toda e qualquer coisa
nasceu primeiro de um pensamento. A cadeira, os móveis, a energia, a casa, tudo iniciou-se no pensamento. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso convite para que todos nós cuidemos dos nossos pensamentos, para que eles possam nos fortalecer, para que eles possam nos ajudar, para que nós estejamos também muito atentos aos pensamentos que nos chegam, às notícias que ouvimos, aquilo que nós estamos assistindo, para que haja uma manutenção do nosso mundo íntimo. Saibamos descartar aquilo que não vai nos proporcionar equilíbrio e paz. E alimentemo-nos desse ânimo que Jesus nos convida para que Ele nos fortaleça e a gente também tenha condições de auxiliar aqueles que ainda não compreendem como nós a vida aqui, a vida espiritual mais além, a transitoriedade de uma vida humana encarnada, que, na fala de André Luiz, é uma batida de coração. Então guardemos a certeza que todas essas aflições que hoje batem à nossa porta, há uma solução em Jesus, no seu Evangelho, e toda e qualquer ela não vence jamais a imortalidade do ser humano, do Filho de Deus. Tudo isso também passa. Meus irmãos, muita paz em nossos corações, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e guardemos sim o espaço devido a Jesus, ao Evangelho, nas nossas mentes e nos nossos corações. Muita paz.